Israel acabou de destruir 4 túneis subterrâneos do Hamas em Gaza. E em 15 de abril de 2026, eles atingiram centros de comando, depósitos de armas e lançadores do Hezbollah em Adshit, no Líbano. É assim que se parece o desmantelamento de uma rede de terror por dentro. Bem-vindos de volta. Vamos direto ao assunto. Durante o fim de semana de 13 e 14 de abril, as forças da IDF, operando na faixa de Gaza, perto da linha amarela, desmantelaram 4 rotas de túneis subterrâneos a leste dessa fronteira. Deixem-me explicar por que a localização da linha amarela é importante. A linha amarela, a divisão entre o norte e o sul de Gaza, representa um limite operacional fundamental. O Hamas construiu sua infraestrutura mais crítica em ambos os lados dela, usando túneis para mover combatentes, armas, pessoal de comando e suprimentos entre diferentes áreas operacionais. Túneis que cruzam ou correm paralelos à linha amarela são particularmente valiosos, porque dão ao Hamas a capacidade de mover coisas pelo território sem serem vistos do ar ou do solo. Desmantelar 4 rotas de túneis a leste da linha amarela em uma única operação de fim de semana nos diz várias coisas. Primeiro, o Hamas ainda está mantendo infraestrutura de túneis nesta área, o que significa que a rede não está totalmente destruída, apesar de 2 anos e meio de intensas operações da IDF contra ela. Segundo, a inteligência da IDF sobre a localização dos túneis melhorou com o tempo. Cada túnel encontrado leva-se informações sobre túneis conectados. Terceiro, essas operações estão acontecendo agora mesmo, em abril de 2026, o que significa que Gaza ainda é um teatro de operações ativo, não um conflito resolvido e silencioso, enquanto o Líbano é o evento principal. O contexto mais amplo da Guerra dos Túneis é impressionante. A IDF destruiu milhares de poços e rotas de túneis em toda a faixa de Gaza, desde outubro de 2023. O Hamas construiu o que engenheiros militares estimam ser mais de 500 quilômetros de passagens subterrâneas, uma rede tão extensa que foi comparada a um sistema de metrô sob uma cidade. Os túneis foram esculpidos na areia e na rocha, reforçados com concreto, equipados com iluminação, ventilação, armazenamento de combustível e suprimentos de comida. Algumas seções chegavam a dezenas de metros de profundidade, fundas o suficiente para sobreviver à maioria dos ataques aéreos. Como a IDF os encontra? De várias maneiras. Inteligência humana a partir de prisioneiros interrogados e informantes. Inteligência de sinais captando comunicações das redes de túneis. Equipamento de detecção sísmica sensível o suficiente para detectar escavações. Radar de penetração no solo montado em veículos ou drones que pode identificar espaços ocos no subsolo. E, cada vez mais, análise assistida por IA de imagens aéreas e de satélite, que pode detectar as sutis assinaturas de superfície da construção subterrânea, leves afundamentos do solo, padrões de perturbação da terra, vegetação em comum. Quando a IDF encontra um túnel, eles normalmente fazem uma de várias coisas. Inundam com água ou espuma para torná-lo inutilizável, colocam cargas explosivas e o colapsam, ou usam cimento para selar permanentemente os poços. Todos os 4 métodos foram usados em diferentes partes da campanha. Os 4 túneis desmantelados neste fim de semana representam o processo contínuo e sistemático de tirar a mobilidade e o santuário subterrâneo do Hamas. Agora vamos à descoberta que é genuinamente alarmante. Tropas da 8ª Brigada, operando sob a 91ª Divisão no sul do Líbano, localizaram um lançador de mísseis antitanque do Hezbollah que estava apontado diretamente para o norte de Israel. Não estava escondido em um depósito ou desmontado em uma caixa. Estava mirado e pronto, apontando para o norte. A IDF confirmou isso publicamente em 15 de abril. Junto com o lançador, os soldados encontraram um esconderijo de armas que os militares descreveram em detalhes. Mísseis antitanque, equipamento tecnológico, equipamentos de comunicação, sistemas de mira, armas pessoais, fuzis, pistolas, dispositivos explosivos, granadas, munição. Esta é uma posição de combate do Hezbollah totalmente equipada. Escondida no terreno do sul do Líbano, pronta para atirar contra comunidades israelenses e forças da IDF no momento em que um operador se aproximasse para usá-la. E aqui está o que torna essa descoberta tão operacionalmente significativa. Mísseis antitanque no arsenal do Hezbollah não servem apenas para tanques. Mísseis antitanque guiados modernos, do tipo que o Irã vem fornecendo ao Hezbollah há anos, podem ser usados contra edifícios,
veículos, helicópteros e posições fortificadas. São armas guiadas com precisão que podem alcançar vários quilômetros. Se este lançador tivesse sido ativado, poderia ter atingido veículos blindados da IDF, comunidades fronteiriças ou instalações militares no norte de Israel. A IDF declarou que essas operações são parte dos esforços contínuos para fortalecer a defesa avançada de Israel na área e proteger os civis no norte de Israel dos ataques do Hezbollah. Essa é a linguagem oficial. Em palavras simples, estamos encontrando e destruindo as armas que estão apontadas para o nosso povo antes que possam ser usadas. Esta é a infraestrutura herdada da Força Radwan em ação. Antes do início da Operação Leão, que ruge em 28 de fevereiro, a Força Radwan, a elite do Hezbollah, tinha cerca de 2.400 combatentes posicionados na fronteira israelense, esperando a ordem para lançar uma invasão no estilo de Gaza, na Galileia. Essa ordem nunca veio, em parte porque o Hezbollah hesitou, em parte porque Israel já havia degradado grande parte de sua capacidade através da campanha de 2024. Mas a Radwan deixou para trás enormes quantidades de armas posicionadas e locais de lançamento preparados. Cada lançador que a IDF encontra e destrói é uma flecha a menos na aljava do Hezbollah. O porta-voz da IDF, Daniel Hagari, confirmou que desde o início da Operação Leão, que ruge em 28 de fevereiro, as forças israelenses destruíram mais de 180 lançadores de foguetes em todo o Líbano. Apenas lançadores de foguetes, isso sem contar lançadores de mísseis, posições de morteiros, postos de observação, postos de túneis, centros de comando ou instalações de armazenamento de armas. 180 sistemas de lançamento sozinhos. Em coordenação com a descoberta do lançador no solo, a Força Aérea de Israel conduziu ataques coordenados à infraestrutura do Hezbollah na área de Adshit, no sul do Líbano. Adshit é uma vila no distrito de Bint Jbeil, o coração do território operacional do Hezbollah no sul do Líbano. Esta área tem sido um terreno disputado por décadas. Foi significativa na guerra de 2006. Foi o local de preparação do Hezbollah para uma potencial invasão da Galileia. E continua sendo uma das áreas mais ativas do conflito atual. O chefe do Estado-Maior da IDF, Eyal Zamir, visitou comandantes israelenses perto da cidade vizinha de Bint Jbeil poucos dias atrás, declarando que a IDF está em um estado de guerra no Líbano, apesar do cessar-fogo nominal com o Irã. Os ataques em Adshit visaram 3 categorias de infraestrutura: instalações de armazenamento de armas, os locais físicos onde o Hezbollah estoca mísseis, foguetes, drones e munição. Esses locais são frequentemente embutidos em estruturas civis. A IDF documentou repetidamente o Hezbollah armazenando armas em casas residenciais, prédios de apartamentos, mesquitas e até igrejas. A premissa operacional do Hezbollah, como a IDF observou explicitamente, é que o uso de infraestrutura civil lhes garante proteção contra ataques israelenses. A resposta da IDF tem sido atacar de qualquer maneira, documentando o uso duplo de cada local antes de fazê-lo. Lançadores, as posições reais de disparo de foguetes e mísseis. A 162ª Divisão da IDF, conhecida como Formação de Aço, descobriu recentemente um lançador de foguetes que foi descrito como carregado e apontado para o Estado de Israel, e o destruiu imediatamente após a descoberta. O padrão de encontrar lançadores carregados e mirados é significativo. Estes não são sistemas de armas esperando para serem montados. São armas posicionadas e prontas para uso imediato. Centros de comando, os nós onde os líderes militares do Hezbollah dirigem as operações. A IDF confirmou que em ataques nos últimos dias, a Força Aérea Israelense atingiu um centro de comando onde um agente terrorista estava presente no momento do ataque. Vários terroristas foram eliminados. A destruição do centro de comando importa muito além das baixas. Ela degrada as capacidades do Hezbollah de direcionar ataques coordenados, gerenciar logística e se comunicar entre as unidades. Para colocar esses ataques específicos em Adshit no contexto da campanha mais ampla, no início de abril de 2026, a IDF havia eliminado mais de 1.400 combatentes do Hezbollah e desmantelado mais de 4.300 locais de infraestrutura terrorista no Líbano, desde 28 de fevereiro. Apenas a 162ª e a 36ª divisões desmantelaram mais de 2.700 locais de infraestrutura e localizaram mais de 250 armas, incluindo foguetes de longo alcance, mísseis antitanque, lançadores de RPG e dispositivos explosivos.
A 91ª, 98ª e 146ª divisões adicionaram mais 1.500 locais e mais de 1.000 armas adicionais apreendidas. Esses números são notáveis. Eles nos dizem que a infraestrutura militar do Hezbollah no sul do Líbano era gigantesca, muito maior do que a maioria dos observadores externos entendia antes do início da operação. Deixem-me tirar um momento para explicar algo que liga a operação dos túneis de Gaza e a operação no Líbano. Tanto o Hamas quanto o Hezbollah aprenderam a mesma lição após décadas de conflito com Israel. O céu não é seguro. A Força Aérea e os serviços de inteligência de Israel dominam o céu sobre Gaza e o Líbano. Quaisquer armas, combatentes ou estruturas de comando que existam acima do solo serão eventualmente encontrados e atingidos. O único santuário é o subsolo. O Hamas construiu sua rede de túneis no terreno costeiro e arenoso de Gaza, um enorme desafio de engenharia, mas administrável com concreto, mão de obra e tempo suficientes. O Hezbollah construiu seus túneis na rocha calcária sólida do sul do Líbano, uma conquista técnica ainda mais impressionante. A CBS News documentou que os túneis do Hezbollah foram esculpidos em rocha sólida, exigindo tempo, dinheiro, maquinário especializado e conhecimento técnico. Não eram passagens cavadas à mão, eram estruturas de engenharia. A diferença entre o que o Hamas construiu e o que o Hezbollah construiu é a profundidade e a permanência. Um oficial militar israelense descreveu ter encontrado centenas e centenas e centenas de posições subterrâneas no Líbano, muitas capazes de abrigar cerca de 10 combatentes e abastecidas com comida e suprimentos. Alguns túneis estavam equipados com material suficiente para que os combatentes operassem de forma independente por semanas. Mas aqui está o motivo pelo qual a doutrina dos túneis acabou falhando para ambas as organizações. Os túneis resolvem o problema da vigilância aérea, mas criam um problema diferente. Eles são infraestrutura fixa. Ao contrário de um combatente que pode se mover, um túnel não pode mudar de lugar. Uma vez que a IDF conhece a localização de um túnel, seja por inteligência, documentos capturados, interrogatórios de prisioneiros ou monitoramento sísmico, aquele túnel está morto. É apenas uma questão de quando a IDF escolhe agir com base na informação. E a IDF provou, em Gaza e agora no Líbano, que pode trabalhar sistematicamente através dessas redes, lentamente, metodicamente, de forma cara em termos de tempo e recursos, mas de forma minuciosa. 4 túneis em Gaza durante um fim de semana, documentados, destruídos. Poços de túneis no Líbano, encontrados debaixo de camas em quartos de crianças, atrás de paredes em mesquitas, sob casas de civis. A IDF os documenta, os filma, publica as imagens e os destrói. Aqui está a parte desta história que é diplomaticamente complicada, mas militarmente muito importante de se entender. O cessar-fogo entre os EUA e o Irã, anunciado em 8 de abril de 2026, aquele que agora levou ao bloqueio naval dos EUA depois que o Irã violou seus termos, nunca incluiu formalmente o Líbano. E esta não é uma área cinzenta, é um ponto de disputa direto e ativo. O Irã, desde o início, insistiu que o Líbano tinha que ser incluído em qualquer acordo de cessar-fogo. A posição deles, o Hezbollah é parte do conflito mais amplo, então o cessar-fogo deve cobrir o Hezbollah também. O mediador paquistanês Shehbaz Sharif, que intermediou as negociações, também indicou que o Líbano foi levado em consideração no acordo. A posição de Israel declarada pública e repetidamente pelo primeiro-ministro Netanyahu: o cessar-fogo não se aplica ao Líbano. O ministro da Defesa, Israel Katz, foi ainda mais direto. Ele disse que Israel controlará uma zona de segurança no sul do Líbano até ao rio Litani e que onde há terror e mísseis não há casas e não há residentes. Horas após o anúncio do cessar-fogo em 8 de abril, Israel lançou o que foi descrito como seus maiores ataques aéreos da guerra no Líbano, matando mais de 350 pessoas. Em 10 de abril, mais de 300 pessoas foram mortas em um ataque de 10 minutos. De acordo com as autoridades libanesas, o dia mais mortal de todo o conflito. Isso não é uma contradição, é uma escolha estratégica deliberada. Israel está usando o período do cessar-fogo entre EUA e Irã para acelerar sua campanha no Líbano, precisamente porque o Hezbollah declarou simultaneamente que também interromperia os ataques, deixando as forças israelenses livres para destruir a infraestrutura sem receber fogo em troca. É o equivalente estratégico de limpar um campo minado enquanto as minas estão temporariamente desativadas.
O chefe do Estado-Maior da IDF, Eyal Zamir, visitando tropas perto de Bint Jbeil em 10 de abril, disse que a IDF está em um estado de guerra no Líbano. Essa é uma declaração tão clara quanto possível. Enquanto isso, autoridades israelenses e libanesas estão mantendo conversas diretas em Washington, no Departamento de Estado dos EUA, com a presença do secretário de Estado Marco Rubio, centradas no desarmamento do Hezbollah e na exploração de um caminho para a normalização entre Israel e o Líbano. A combinação de pressão militar e exploração diplomática é a abordagem de via dupla que Israel vem buscando simultaneamente. Então, para onde tudo isso vai? Israel tem sido explícito sobre seu objetivo final no Líbano, uma zona de segurança até o rio Litani, a cerca de 30 quilômetros de profundidade no território libanês, que seja completamente limpa da infraestrutura militar do Hezbollah, sem lançadores, sem nós de comando, sem redes de túneis, sem armazenamento de armas. Uma zona de amortecimento profunda o suficiente para que foguetes e mísseis antitanque não possam alcançar as comunidades israelenses nem mesmo de sua extremidade mais distante. Alcançar isso exige que o ritmo atual das operações continue. 5 divisões estão mobilizadas. A 98ª Divisão assumiu quase totalmente o controle de Bint Jbeil. A 162ª e a 36ª Divisões estão trabalhando sistematicamente através da infraestrutura nos setores ocidental e central. A 91ª, 146ª e as forças restantes estão operando nos setores orientais. A via diplomática que corre paralela à militar, as negociações em Washington com o secretário Rubio têm um objetivo específico: um acordo formal entre Líbano e Israel que inclua o desarmamento do Hezbollah. Se esse acordo for alcançado, ele poderá incluir mecanismos internacionais para verificar e fazer cumprir o desarmamento, essencialmente tornando permanente, por meio da diplomacia, o que Israel está alcançando atualmente por meio da força militar. Esse seria um resultado genuinamente histórico. O secretário-geral do Hezbollah, Naim Qassem, prometeu continuar lutando até o último suspiro, mas com 1.400 combatentes eliminados, 4.300 locais de infraestrutura desmantelados e o próprio Irã, sob pressão militar e econômica existencial, a questão não é se Qassem está disposto a lutar até o último suspiro. A questão é se sobrou infraestrutura suficiente para lutar. Cada lançador que a 8ª Brigada encontra nas colinas acima do norte de Israel, cada túnel que os engenheiros colapsam em Gaza, cada centro de comando que a Força Aérea Israelense reduz a escombros em Adshet, tudo isso é parte da mesma resposta a essa pergunta. Se esta análise lhe deu clareza sobre uma história que as manchetes não estão explicando bem, deixe o seu like. Inscreva-se se você ainda não faz parte do canal. E deixe sua opinião nos comentários. Você acha que Israel alcançará o objetivo do rio Litani? Ou a via diplomática através de Washington mudará o resultado primeiro? Eu quero saber a sua opinião. Até a próxima. Fiquem atentos, fiquem informados. Vejo vocês no próximo vídeo.